de história vai ficar assim, aqui a luva e aqui todos os dons, os 9 dons do Espírito Santo. Oi gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu trouxe para vocês uma ideia, uma proposta aí e um recurso visual para vocês ensinarem para as crianças sobre e quais são os dons do Espírito Santo. Se você está chegando agora aqui no canal, caiu de paraquedas nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jéssica Chiarello, eu sou professora e líder do Ministério Infantil da minha igreja e estou aqui para ajudar você a ministrar, a ensinar a palavra de Deus ao coração das crianças de uma forma aí divertida, simples e eficaz. Então já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações para mais vídeos como este e também já deixa like aqui nesse vídeo que não custa nada para você e ajuda muito o YouTube a entender que esse vídeo é legal, é relevante. Bom, então aqui eu tenho uma luva de história. Não sei se você já ouviu falar aí. Esse é um tipo de recurso que a gente usa em alguns dos nossos materiais que a gente leva lá para o Ministério Infantil. Então, nós temos como se fosse uma luva, né? Onde nós colocamos a nossa mão, ó. Ela tem uma frente, um verso e o mais legal dessa luva, né, que a gente chama de luva, é que ela é muito fácil e muito simples de montar. Então você recorta essa parte da frente aqui, recorta a parte de trás e só cola, com cola bastão mesmo, essa parte aqui você passa a cola. Eu já vou ensinar vocês a montarem, mas é muito simples. E é um recurso muito legal mesmo, que as crianças amam, que realmente prende a atenção das crianças. Então vocês já vão ver como que funciona. Se você nunca viu uma luva de história, vocês já vão ver que eu vou explicar aqui, né? Vou mostrar pra vocês todo o passo a passo aí dessa ministração sobre os dons do Espírito Santo. Bom, então aqui eu já estou com a minha luva. Aqui na frente, então, nós temos escrito os dons do Espírito Santo, que é sobre o que a gente vai falar hoje. E aqui, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, porque o nosso material, né, o que a gente tem falado aí é sobre a Trindade e focado, né, então, em quem é o Espírito Santo. Bom, aqui atrás dessa luva, eu vou virar aqui, é o versículo base, então, né, dessa aula aí, dessa ministração sobre os dons do Espírito Santo, que tá lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do 4 ao 11. E ali ele vai falando então sobre todos os dons do Espírito. Então o que você vai falar para as crianças é que o Espírito Santo, ele dá para as pessoas diferentes dons, como se fosse um presente que ele nos dá, é claro, com um propósito. Então para um ele vai dar, né, um dom, para outro ele vai dar outro, para outro ele vai dar outro, porque todos nós somos diferentes e todos nós temos propósitos diferentes aqui nessa terra. Mas todos esses dons, eles servem para uma coisa, para cumprir o propósito de Deus, para fazer aquilo que Deus quer. É tudo para Ele, é tudo por Ele. Então Ele distribui esses dons aí entre as pessoas. Então você vai começar falando para as crianças quais são esses dons. Esses dons no total são 9 dons, tá? Que o Espírito Santo então distribui. Mas antes de começar a falar sobre esses 9 dons, eu vou ensinar vocês então a montar esses recursos visuais aqui. Você vai ver que é muito fácil, muito simples e você vai amar. Então vem comigo montar os recursos e já já nós vamos falar sobre os 9 dons do Espírito Santo.
Bom, recursos todos montados, então agora a gente vai começar. Então eu vou pegar aqui, eu não vou fazer pela ordem, tá? Da ordem que tá aqui no versículo, na nossa palavra base aqui, porque a ordem aqui não altera os fatores, tá? Então eu vou pegar aqui de acordo com o que eu for vendo aqui e vou falando então sobre cada um dos dons do Espírito de uma forma bem legal para ensinar para as crianças. Então você vai vestir a luva, né, que você já aprendeu a montar. E aí você vai pegar então, o primeiro que eu peguei aqui foi conhecimento. Aqui atrás então está explicando sobre o conhecimento para você falar para as crianças. Então está escrito assim: nos ajuda a entender mais sobre Deus, sobre a sua palavra e ter uma compreensão profunda das verdades espirituais e da vontade de Deus. Então, o conhecimento é um dos dons do Espírito. Então, ele tá aqui, né, no meu grampinho, eu vou pegar e vou colocar aqui o primeiro dom. Próximo dom do Espírito Santo, dom de cura. A capacidade de curar doenças físicas, mentais ou espirituais por meio da intervenção divina. Dons de cura, então, é um dom que o Espírito Santo dá a algumas pessoas. Aí você pergunta para as crianças se elas já viram alguém que foi curada, né? Que a pessoa foi lá, orou por aquela outra pessoa que estava com alguma doença e a pessoa foi curada. Por quê? Por causa da pessoa que orou? Não, porque o Espírito Santo, então, deu o dom de cura para aquela pessoa que estava orando e através, então, do Espírito Santo, né, a outra pessoa que estava doente foi curada. Então, dom de cura também é um dom do Espírito Santo, é um dom que ele dá a algumas pessoas. Profecia. Deus pode falar conosco e nos dizer coisas especiais através da profecia. Isso pode ser como quando temos uma ideia brilhante. Então, a profecia é quando Deus quer falar conosco ou quer falar com uma outra pessoa que está ali conosco através de nós. Então, vem algo ali na nossa mente como se fosse uma ideia, mas a gente consegue discernir que não é de nós, que é do Espírito Santo, e a gente então, né, ou aquilo ou fala conosco, ou a gente vai até a pessoa e libera aquela palavra, então, né, isso é profecia, é um dom também que o Espírito Santo nos dá. Próximo é milagre. Capacidade de realizar milagres sobrenaturais pelo poder do Espírito Santo. Então, né, se você já viu aí algum milagre sobrenatural acontecer, isso também acontece, né, pelo poder do Espírito Santo. É um dom que ele nos dá também, né, de realizar milagres sobrenaturais que podem acontecer aí durante a nossa vida, coisas que a gente não consegue explicar como que aquilo aconteceu, como que a gente conseguiu fazer aquilo. Foi um milagre, foi um dom que o Espírito Santo nos deu. Próximo que eu peguei aqui é fé. Deus nos dá uma fé especial, uma confiança incrível nele, mesmo quando não podemos ver tudo. Fé também é um dom que o Espírito Santo nos dá, né? Nós sabemos que fé, você pode falar para as crianças que fé não é algo que vem de nós, é algo que vem de Deus. Isso está escrito na Bíblia. E fé é um dom também do Espírito Santo para que a gente possa crer, né? Mesmo quando a gente não tá vendo, não tá conseguindo visualizar, né? A gente consegue ter fé porque o Espírito Santo nos dá. Então você pode perguntar para as crianças, né, até compartilharem sobre isso, sabe, quando você não estava conseguindo acreditar que aquilo era possível, mas aí você conseguiu crer, porque o Espírito Santo então te deu um dom de fé, de crer que aquilo ali era possível. Próximo que eu peguei aqui é sabedoria. Deus nos dá sabedoria para tomar boas decisões e capacidade de aplicar o conhecimento de maneira prática e discernir a vontade de Deus em situações específicas. Sabe quando a gente não sabe o que fazer, acontece alguma coisa, a gente fica confuso, a gente não sabe o que fazer, então o Espírito Santo, ele nos dá um dom de sabedoria para poder, né, decidir ali o que é melhor para nós, ou o que não fazer, né, o que não é legal. O Espírito Santo, então, ele tem, né, esse negócio de realmente
nos ajudar a tomar decisões. E isso, né, é um dos dons do Espírito Santo, por isso que a gente sempre deve orar. Né, quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente está confuso, a gente ora e o Espírito Santo, então, através do dom da sabedoria, ele nos ajuda a tomar boas decisões. Discernimento de espírito, o que é isso? É muito importante saber o que é certo e o que é errado. Esse dom nos ajuda a saber o que é de Deus e o que não é. Esse dom aqui de discernimento do espírito é muito importante, porque ele nos ajuda a discernir se é algo de Deus ou não é algo de Deus, porque às vezes, né, a aparência de algumas coisas nos engana, e a gente até pode achar que é de Deus, mas na verdade não é, é do mal. E esse dom aqui, então, que o Espírito Santo nos dá, ele nos ajuda a saber, opa, isso aqui realmente é de Deus, opa, isso aqui não é de Deus, isso aqui é do mal. E discernir, então, né, o bem e o mal. Próximo dom do Espírito, variedades de línguas. Bom, você pergunta para as crianças se elas já viram alguém falar, né, orar em línguas. Bom, isso é um dom do Espírito Santo, é o Espírito Santo que dá. Capacidade de falar em línguas não aprendidas naturalmente. Muitas vezes para a edificação pessoal e às vezes com a capacidade de interpretação. Então, o que acontece? Você ensina para as crianças que às vezes, quando as pessoas falarem em línguas, essas línguas, né, estranhas, essas línguas que são a língua dos anjos, que a Bíblia fala, podem ser discernidas, entendidas por outras pessoas. E esse é o último dom que eu vou falar aqui, né? Interpretação de línguas. Então, é a capacidade de interpretar as mensagens dadas em línguas para que as outras pessoas da igreja possam compreender. Então, pode acontecer de alguém começar a falar em línguas, né, na sua igreja, e a outra pessoa começar a entender o que a outra está falando. Isso é o dom da interpretação de línguas, é um dom também que o Espírito Santo nos dá. Então, né, a luva de história vai ficar assim, né, aqui a luva e aqui todos os dons, os 9 dons do Espírito Santo, para as crianças, então, né, visualizarem. Eu tenho certeza que vai ser algo, assim, muito novo, muito bom para elas, que elas vão aprender, porque quando eu fui criar esse material aqui, eu senti a necessidade de criá-lo porque eu nunca tinha visto algo parecido, eu nunca tinha visto um material, um recurso que ensinasse, por exemplo, né, sobre os dons do Espírito Santo para as crianças. E é algo muito legal, muito necessário para ensinar para elas já desde criança, né? Porque às vezes elas veem essas coisas acontecendo, mas elas não têm o entendimento ainda do que são, né? E com essa aula, com essa explicação, com esse recurso aqui para ensinar para elas, quando elas, né, presenciarem, quando elas verem, elas já vão saber que é algo do Espírito Santo. E também vai ajudar muito até no desenvolvimento da própria criança, né? Através dessas aulas, né, desse tema que a gente está trabalhando sobre o Espírito Santo, elas vão estar conhecendo mais o Espírito Santo, né? Meu amigo Espírito Santo, vão estar sabendo ali que o Espírito Santo é o amigo delas, que tá ali o tempo todo, e elas mesmo vão desenvolver esses dons, vão saber discernir quando for algo que o Espírito Santo, né? Quando for um dom que o Espírito Santo tá dando ali para elas. E aqui então ela vai falar, nossa, eu tenho esse dom, né? Então é muito, muito legal mesmo você estar ensinando sobre esse assunto para as crianças. Bom, gente, esse recurso visual, então, dos dons do Espírito Santo, ele é um dos 4 recursos visuais que fazem parte do kit Meu Amigo Espírito Santo. Então, tem mais outros 3 visuais lá. Eu vou estar trazendo aqui no canal, né, todos eles para mostrar para vocês como aplicar aí, né, esses ensinamentos sobre o Espírito Santo. Então, esse visual é um dos recursos que tem lá. Tem muitas outras coisas lá, né, fora plano de aula, ministração, sugestões de músicas, atividades, muitas coisas mesmo. Então, se você tiver interesse nesse recurso visual aqui da luva de história dos dons do Espírito Santo, ele faz parte do kit Meu Amigo Espírito Santo e você adquire então o kit completo através do primeiro link aqui da descrição, tá?
Então, para você aplicar essa aula aí com esses recursos visuais e ensinar para as crianças aí sobre os dons do Espírito Santo, é só rolar aqui a tela, clicar no link e rapidinho você já consegue acessar aí esses recursos. Eles chegam automaticamente no seu e-mail, é bem prático, bem simples, bem rapidinho. E aí é só imprimir, então, montar e levar para as crianças no Ministério Infantil. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, espero que seja bênção se você for aplicar aí essa aula. Em nome de Jesus, eu creio que vai ser bênção, vai ser muito bom. Muito obrigada aos membros aqui do canal. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você conhece que trabalham com Ministério Infantil. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo no seu coração. Deus abençoe grandemente a sua vida. E não se esqueça que nós estamos semeando em uma terra fértil. Até o próximo vídeo.